Olá a todos. Este vai ser um episódio diferente. Antes da preparação antes da próxima sessão, que penso será no domingo, próximo domingo, decidi fazer uma sessão intermédia, um episódio intermédio, para alinhavar algumas coisas sobre a minha campanha que não ficaram bem definidas na primeira sessão. E vou aproveitar também para mostrar um bocadinho o meu trabalho de preparação, para vocês verem como é que eu faço aqui um bocado a preparação entre duas sessões, e também para limpar aqui um bocadinho algumas notas que eu tenho aqui relativamente ao setting da campanha, aos nomes. Um dos problemas que eu tenho com com as tabelas que vêm no livro do Iron Sworn é que eu quero personalizar o meu setting para que seja mais lusitano e menos anglo-saxão. Principalmente aqui os nomes que aparecem, Pierce, Chiara, Pendry, isto são nomes com um sabor muito anglo-saxónico, apesar, verdade seja dita, que as ilustrações do próprio livro remetem-nos um bocadinho para os vikings, um bocado para os settings nórdicos, por exemplo. Mas eu, como o próprio livro permite que personalizemos aqui o setting, eu gostava de fazer uma coisa menos nórdica, menos viking e mais com um sabor lusitano. Não será um decalque da cultura lusitana, mas consideremos uma inspiração para aquilo que possa ser um setting diferente. A começar pelos nomes. Eu preparei aqui uma tabelinha de nomes. Por exemplo, vou começar por trocar os nomes da minha personagem principal, vou começar por trocar o nome da filha da personagem principal e de algumas personagens que apareceram na primeira sessão. Vou fazer isso agora. Vou trocar um bocadinho aqui os elementos do setting que eu defini, sem contradizer aquilo que já foi estabelecido na ficção. Senão ando praticamente a apagar aquilo que já aconteceu, nada disso. E como isto também tem um certo pendor de Swords and Sorcery, pensei que seria interessante também manter a coisa nesse estado, sem forçar muito criaturas. E talvez, não sei, logo vemos. Isto está tudo em aberto. Vamos ver o que é que acontece. Vou começar por fazer uma coisa que não fiz na última sessão e que deveria ter feito, é que nós começamos com 3 laços, neste caso os bonds, e eu vou definir os outros 2. Neste momento ficou definido que eu tinha um laço com a minha comunidade. Estes bonds são muito importantes para definir para ter alguns bónus em alguns moves, eu começava com 3. Eu defini o da primeira sessão e defini com a minha comunidade. Vamos definir o nome da comunidade, que eu criei uma pequena tabelinha que não consigo mostrar agora, mostrarei na próxima sessão, em que criei para poder fazer nomes com um sabor mais lusitano, e portanto vamos começar por definir, em primeiro lugar, o nome da comunidade, que seria, que eu pus aqui como, ora, aqui no mapa aparece-me como, aqui em baixo, no 2, como Greymark. Isto vamos mudar o nome porque isto lá está, é anglo-saxónico demasiado para o meu gosto. Portanto, vou mudar o nome, vou lançar na tabela, até vou rolar aqui, nem vale a pena, faço aqui o roll 2d100 e rolamos aqui e sai 5,53. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu criei com um PDF online, um editor online. Ora, PDF online, e veremos qual é o
o nome da comunidade. Já deveria ter isto aberto, mas, ora, View Recent Files, eu abro aqui o Iron Sworn, ora, sim, o 553. Ora, 553. Alumínia, do prefixo alumínia. Alumínia. Uma vez que estamos, eu alterei no mapa original, alterei aqui um bocadinho as comunidades, sem... Ora, eu estava aqui a alterar as comunidades e as comunidades... alterei para as nossas comunidades variam em tamanho e só nas grandes planícies existem as grandes citâneas, que são as cidades, com várias centenas de habitantes. Cada uma é governada por um rex, rei, e a maioria é independente. Muito do resto da Península de Ferro são terras selvagens com comunidades pequenas que sobrevivem como podem. E estas comunidades são famílias que se juntam em aldeias e que têm um conselho onde participam todos os adultos, homens e mulheres, na tomada de decisões das comunidades. E poderá haver também, quando as comunidades se juntam, criar alianças de várias comunidades para proteção mútua e até para comércio, porque ninguém sobrevive, ninguém é autossuficiente. E, portanto, a Lumínia é aqui o 2, que fica nas terras alagadas, e nós, sim, nas terras alagadas, e depois aqui as grandes planícies. Eu alterei também os nomes. Vou, sempre possível, pôr nomes portugueses, porque este setting terá que ser português. No sentido de não ter palavras, o mínimo possível de palavras inglesas. Portanto, na altura tinha um bond com Alumínia, passamos agora a tratar a comunidade por Alumínia, e o bond aqui de facto era verdade. Comunidade Alumínia, e fica nas terras alagadas. É mais giro do que terras inundadas. As terras alagadas. Agora, criamos os outros dois bonds que eu não tinha com a minha filha, porque, como vocês se recordam, eu tenho o meu progresso, o meu voto, a minha promessa é ver a minha filha, que vou mudar o nome, mas o nome não preciso lançar porque eu tinha escolhido aqui um nome parecido, mas adequado, que seria ora, era Nadira, e que seria aqui Nadíria. Eu acho que este foi um bocado inventado para ver a minha filha Nadíria chegar à idade adulta e ensinar-lhe a sobreviver no mundo. Infelizmente, como a sessão acabou com ela ferida gravemente e eu com ela nos braços. Veremos. Matar os trolls que atormentam a Lumínia, mas aqui não vamos meter trolls, ou seja, não há trolls. Até porque eu não os descrevi. Eram criaturas grotescas que atacavam a aldeia. Aqui vamos pôr gigantes. Não é bem os gigantes do livro. Aqui vamos pôr... à falta de melhor... Eu deixo como trolls por agora, porque quero inventar um nome. Aliás, olharapos. Matar os olharapos que atormentam a Lumínia. O que é que são olharapos na cultura portuguesa? Olharapos são gigantes. Quando eu digo gigantes, entre 3 e 4 metros, devidamente adaptados ao setting, obviamente, com um olho só. Não lhes chamo ciclopes, chamo-lhes olharapos. E que são criaturas solitárias e que normalmente vivem em famílias pequenas. Um macho, uma fêmea, possivelmente com os filhos. Estes olharapos que atacaram a Lumínia são um casal. E são criaturas extremamente primitivas, extremamente selvagens, não têm vestimentas, têm as armas mais rudimentares,
E estes dois começaram a atacar a Lumínia, apesar de serem criaturas que vivem em reclusão, mal se aproximam das zonas civilizadas, mas estes dois veremos durante o jogo porque começaram a atacar a Lumínia e a levar o gado e para se alimentar. Portanto, olharapos, que são formidáveis, de facto, os dois. Portanto, vamos criar os nossos bondes, e os bondes podemos fazer aleatórios, ou seja, vamos ter um bonde, temos aqui com as notas, e nas notas vou pôr, como na sessão passada aconteceu, perderam a confiança em, vamos usar o meu nome, e eu desta vez vou lançar um nome aleatório, porque eu lancei, mas Erin é muito anglo-saxónico para o meu gosto, eu vou lançar aqui um nome aleatório, reformular o meu próprio nome. Consideremos que a primeira sessão foi uma espécie de episódio piloto. E agora aproveitamos o que gostamos mais, o que não gostamos, sem tentar contradizer a ficção, para não criar conflitos. Portanto, 73. Eu depois apresento esta tabela dos nomes que aqui tenho. E vamos pôr Aio. Aios. Aio ou Aios. É uma variação. Agora vamos pôr aqui Aios. Agora, criamos os nossos bonds. Nos nossos bonds perderam confiança em Aios quando os olharapos voltaram a atacar. E depois da promessa feita por Aios para proteger a aldeia. Se significa que eu fiz aquela promessa de proteger a aldeia, como fui atrás da minha filha que tinha desaparecido, os olharapos voltaram a atacar a aldeia e eles perderam confiança em mim. Isto foi uma consequência de um resultado que eu tive durante a sessão. Segundo bond. Add bond, vamos com uma pessoa, vamos ver quem é, vamos lançar na tabela de nomes, se sair mais, eu ainda não fiz os nomes todos, só cheguei ao 73, se sair mais que 73 eu volto a rolar. Ora, roll D100, 68 e 68 é a Nabiria, que eu não sei quem é a Nabiria, vamos ver, Nabiria. Este bond aconteceu antes da sessão passada. Portanto, será alguém do meu passado. Ora, detalhes. A Nabiria. Quem é a Nabiria? Nabiria é uma mulher. E agora já podemos rolar aqui nos descritores da personagem. Vamos lançar 3 vezes. 1, 2, 3. Reclusa, infame e ansiosa. Ansiosa porquê? Não sabemos. Reclusa. Infame. Infame porquê? Infame. Alguém que tem uma reputação má, ansiosa. Será que é por isso que ela está ansiosa? Notas. O que é que aconteceu? Vamos ver. Oráculos. Ação e tema. Tema dela. Ideia. Terá ideias que são consideradas criminosas ou consideradas contra o pensamento vigente da sociedade. Ideias sobre quê? Ideias sobre problemas. Ideias sobre problemas. Talvez uma agitadora. Alguém que tentou reformar a sociedade e os problemas da sociedade e tinha ideias e que por isso foi atacada. Será que eu a ajudei? Provavelmente ajudei-a. Será que foi isso que me levou a sair da Citânia? Vamos ver. Então, uma agitadora. Uma reformadora tentou reformar a sociedade da Citânia
e por isso foi perseguida. Está escondida. E eu sei onde é que ela está. Provavelmente alguém que tinha bons conhecimentos. Talvez a filha de alguém nobre. Por isso agora é perseguida. Filha de alguém nobre. Vamos ver o que é que acontece. São ideias que aqui me estão a surgir. Meto aqui em notas. Depois isto pode acontecer ou não. Vamos ver. Isto é o meu bond. Ora, eu para criar o bond preciso de bond. Preciso de bonds provide narrative texture, textura narrativa ao mundo, detalhando outros personagens e comunidades. Isto dão-me locais para eu voltar, ou pessoas com quem me associar. Eu provavelmente posso tê-la ajudado a fugir. Ela acompanhou-me durante algum tempo, porque para ter um bond é preciso ter passado por provações. Penso que sim. Filha de alguém nobre, perseguida, acompanhou-me durante algum tempo. Ajudei-a a fugir. Mas ela continua. Ela é uma espécie de uma revolucionária. Revolucionária. Os bonds, quando you make that move, outro bond. Outro bond, vamos fazer um bond com outra pessoa. Penso que sim, penso que é mais giro. Vou lançar aqui na tabela de nomes aleatórios e vamos ver o que é que nos sai. Ora, 4. Pirriso. Pirriso é um homem. Pirriso. Detalhes. Quem é o Pirriso? Já agora, onde é que ela se encontra neste momento? Não sei, não vamos detalhar. Pirriso. Descritores. Pirriso, oráculos. Descritores de personagem. 3. 3, quer dizer, não sou obrigado a lançar 3, mas eu terminei 3, era interessante, até porque eu jogo Blades in the Dark e eles geralmente são descritos com 3 descritores. Confiante, atlético e teimoso. Confiante, atlético e teimoso. Algum companheiro de aventuras? Não, um soldado que lutou comigo. O meu segundo em comando. Tenho que detalhar o nome do rei. O rei Maia também não me parece um nome interessante. Então, vamos ver. Vamos já determinar o nome do rei. Ora, Pirriso era o meu segundo em comando quando eu era o melhor soldado, ou era o capitão, temos que depois mudar-lhe um nome, ou era o líder do exército do rei. Então, Pirriso, o meu segundo em comando e o meu grande amigo, o meu melhor amigo. Pirriso. Bonds, Pirriso. Descritores, confiante, atlético e teimoso. Eu aqui poderia até ter havido entre nós, e aqui estou-me a inspirar um bocadinho nas Velas Negras, que eu gostei da série, talvez tenha havido entre nós mais do que uma amizade. Tinha havido um afeto quase homoerótico. Seria giro. Foi o meu melhor amigo, o meu braço direito no exército, alguém em que eu confiei, que me salvou a vida várias vezes e eu salvei a ele. Eu gosto desta corrente subjacente homoerótica. Não sei, vamos ver, pode ser interessante. Foi o meu melhor amigo, o meu braço direito, por quem nutro uma grande afeição, quase amor. Lutámos juntos e salvámos a vida um do outro vezes sem fim. O meu melhor amigo, um abraço no exército. Vamos lançar aqui no exército do rei. Quem é o rei?
Ora, o rei, rolo D100, só para lhe dar o nome, 38. Era o rei Nabar. Eu pus aqui nas minhas notas, penso que nas crónicas do Erin, após a morte tenho que mudar isto, obviamente. Após a morte eu tinha posto aqui o nome para ela também, para a minha mulher. Não é isto que eu quero. Aliás, posso expandir isto. Não sei porque é que isto está assim. Ora. Valéria. Fica melhor. Valéria. Após a morte de Valéria, e não é isto que eu quero, porque eu queria era o nome do rei. O nome do rei Maia está aqui. Eu tenho que mudar estes nomes todos. Depois alterarei estes nomes todos. Então, o rei Nabar. O rei de uma das Chitânias das grandes planícies. Ora, o rei Nabar, eu posso pôr já aqui. Aios. O rei Nabar. O exército do rei Nabar. Porque nutre uma grande afeição, quase amor. Lutámos-lhe sem fim nas inúmeras batalhas das grandes planícies. Pelo controle do ferro. Muito bem. 3. O 3 seria o pântano, alumínia, árvore de Kiara. Ora, temos de alterar o nome da Kiara, coitada, que também não é um nome muito lusitano, é mais anglo-saxónico. E vamos dar-lhe 36. Ora, 36 será Artíbia. Posso já pôr aqui também nas minhas notas Artíbia. Ora, Artíbia, árvore de Artíbia. E Artíbia é, neste momento, aquela rapariga com quem eu estou a viajar pelo pântano para poder achar, e que me ajudou a encontrar a minha filha. Após a morte de Valéria, na Bíria, isto vai fazer-se uma confusãozita ao princípio, estar a reformular os nomes todos. Na Bíria, sempre curiosa, descobriu o escudo e o machado de guerra de Aios. Quando o Moam encontrou na Bíria, a fingir lutar contra inimigos imaginários, empunhando o seu machado, Dotani, perdeu as estribeiras e ralhou com ela. Na Bíria, sempre curiosa e arisca, e estava sempre metida em sarilhos. E o meu amo perdia temê-la se ela ganhasse o gosto se ela seguisse as pegadas do seu pai. O abismo entre os dois era cada vez maior desde a morte de Valéria. Com o passar dos anos, na Bíria cresceu e tornou-se uma criança forte. O meu amo tinha cada vez mais dificuldade em refriá-la e sempre que o tentava, na Bíria ficava cada vez mais distante. Aios nunca lhe contou sobre a sua vida ao serviço do rei Nabar. Chegou à altura em que, após um inverno particularmente severo, os habitantes de Alumínia viram as suas colheitas reduzidas e os animais com fome. Dos pântanos
2 olharapos desceram sobre a aldeia e levaram gado. Apesar de todos os esforços, as criaturas mataram. Apesar das defesas, as criaturas conseguiram fugir, matando alguns dos aldeões. Aios, quando em conselho da aldeia foi decidido criar-se um grupo de ataque, Aios pegou no seu machado, escudo e armadura e perante os aldeões surpreendidos fez o seu juramento sagrado de proteger a Lumínia e matar os olharapos. Fê-lo, pois sabia que as criaturas eram demasiado fortes para os aldeãos. Malo sabia que Nabíria tinha saído em busca dos olharapos, decidida a provar ao seu pai que já não era uma criança. Aqui não vai ao desencontro da ficção, mas nas aldeias mais isoladas, como não há exércitos treinados para proteger as aldeias, normalmente os aldeões treinam entre si no uso da lança e do arco e flecha. Portanto, tem uma espécie de um corpo de defesa, uma milícia que os protege. Claro que um olharapo não é propriamente uma aldeia inimiga que está a atacar. Daí o Aios ter decidido que queria proteger os aldeãos, tendo aquele treino que ninguém sabia que ele tinha, e decidir matar os olharapos. Aios regressou à sua casa, pegou em previsões e ponderou. Sabia que os olharapos não podiam estar longe, visto que os seus ataques eram cada vez mais frequentes. Seria uma caminhada de um ou dois dias, pensou Moam. Quando fechou a porta, pensou, eu não quero repetir aqui o que pensou, seria uma caminhada, até porque isto é um diário e convém ter uma certa escrita literária. Seria uma caminhada de 1 ou 2 dias. Quando fechou a porta, disse para si mesmo: quando regressar a Nabíria, vai ouvir das boas. E com isto partiu. Seguindo os rastros deixados pelos olharapos e o resto dos animais meio devorados, seguindo os restos de animais meio devorados deixados pelos olharapos e os traços de passagem, Aios seguiu em direção ao pântano. Ganhou velocidade bafejado pela sorte. Passado um dia, chegou ao pântano onde as criaturas se escondiam e, enquanto procurava rastros e terreno sólido por onde seguir, ouviu uma voz que o chamava de uma árvore. Ali perto, havia uma voz que o chamava. Ali perto erguia-se uma árvore entre muitas. Uma árvore que se distinguia das demais pelo seu tamanho, por ser a mais frondosa e larga, e porque no seu tronco havia uma abertura
havia uma abertura. Encostada nessa abertura estava uma mulher, que eu já conhecia, que já estava determinado. Ora, a mulher que era, vamos ver, porque eu já me esqueci, isto agora com mudança de nomes, editar legendas, Artíbia. Aios conhecia Artíbia, que vivia próximo, que vivia ali sozinha. Raramente ia a Alumínia. E, quando visitava a aldeia, os habitantes desprezavam-na e fugiam com algo e evitavam-na com algum temor. Mas o meu amo não temia nada e ponderou-se Artíbia. Por acaso gosto destes nomes meio lusitanos, meio romanos, para não ser sempre os anglo-saxónicos. Poderia ajudá-lo. A jovem mulher sorria para ele à espera da sua reação. Artíbia tinha visto os olharapos fugir para os pântanos carregados de ovelhas, de cabras e uma vaca. Eram seguidos por Nabíria, com o seu arco e flecha. O meu amo sentiu o sangue gelar-se nas veias e pediu ajuda a Artíbia, que conhecia bem os pântanos. No entanto, a jovem não tinha amor por Alumínia. Os habitantes sempre a tinham, mas aí já tinha posto ali em cima. Não tinha amor nem por Alumínia e pelos seus habitantes. Que sempre a tinham tratado. Não é preciso pôrmos esta parte. Mas Aios sempre Nabíria sempre demonstrara alguma curiosidade por Artíbia e nunca a tinha tratado como os demais. Iria agora Artíbia virar-lhe as costas? Fazemos aqui uma pausa porque eu quero passar, pois isto são coisas que eu posso limpar mais tarde, eu depois voltarei aqui, mas agora temos que mudar aqui, já isto não é as crónicas de Erin o Zarolho, será as crónicas de Aios o Zarolho, e Nabíria. Vamos pôr assim o nome. Depois logo vemos. Aios, Zarolho e Nabíria. Ora, o que é que eu tinha alterado também no setting para poder ser diferente? Para poder ser mais próximo de um certo sabor lusitano. Limpei estas partes aqui. O grande êxito começou quando uma grande praga se espalhou, isso continua. No desembarque, os nossos antepassados encontraram grandes obeliscos de ferro, um material desconhecido até então, até aí tudo bem. Os nossos antepassados aprenderam a forjar o metal em armas,
e até moedas. Portanto, começaram a ser cunhadas moedas, portanto, teria que haver grandes forjas, grandes fornalhas. Descobriram também que o metal afugenta espíritos e algumas outras criaturas. Isto não é uma propriedade mágica, é uma propriedade do próprio metal, que aqui podemos depois usar em determinados moves contra determinadas criaturas. O metal passou a ser valioso. Quem controlava o metal controlava a população tal como estava. Muito antes de desembarcarmos na Península de Ferro, a civilização do povo de ferro há muito que desaparecera. O povo de ferro é aqueles que ergueram os obeliscos. Ninguém sabe porquê ou como. Na Península vivem outros povos muito primitivos e os nossos antepassados falavam de uma raça de seres subterrâneos que lançavam ataques pela caladas à noite. Ataques pela caladas à noite. Eram criaturas pequenas com olhos serpentinos e cabeças achatadas. Eventualmente, com a colonização da península, os ataques destes homens primitivos foram sendo cada vez mais raros até cessarem de vez. Há muitos anos que ninguém vê um homem serpente. As comunidades variam em tamanho. Pus aqui citâneas, que são as comunidades da Idade do Bronze, aqui da Península do Ferro, que aglomeram várias centenas de habitantes. Cada uma é governada por um rex, rei. O resto são comunidades isoladas, as aldeias. As cidades são governadas por reis, que são os líderes. Mas a afirmação do poder de um rei não vem só do metal que controla. Porque a magia que queria alterar aqui um bocadinho a religião. Ora, a magia que corre na Península, os nossos antepassados trouxeram os seus deuses. Os sacerdotes de ferro conseguem, através dos seus rituais, ler o futuro e o destino. A magia também existe. Aqui saltamos para baixo. Ora, os sacerdotes de ferro trouxeram os seus deuses. Trouxeram os seus deuses e tradições. Mas os deuses deixaram de responder durante a praga que assolou o velho mundo. Portanto, o que eles trouxeram foi mais as tradições, os nomes dos deuses, tentaram organizar a religião, mas os deuses continuavam mudos e calados. Agora, os sacerdotes do ferro não podem deixar que os sacerdotes do ferro continuam a fazer os seus rituais, que têm um peso cultural na sociedade. Também é uma maneira de afirmar o poder do rei. O rei só é mandatado pelos próprios deuses, ou pelo apoio dos sacerdotes de ferro, que fazem os seus rituais, os seus augúrios. Eles existem? Não sabemos. Os sacerdotes de ferro dizem que sim, mas isto é um bocado como a religião da nossa religião. Supostamente as pessoas rezam e eles respondem. É verdade. Cada um dirá. Os sacerdotes de ferro conseguem, através dos seus rituais, ler o futuro e o destino. A magia também existe. Criaturas estranhas, criaturas, mas as criaturas aqui não são mágicas, são mesmo criaturas determinadas pela evolução, por assim dizer, ou seja, não nasceram da magia, não há os orcos do Senhor dos Anéis que foram criados pelo Saruman ou pelo Sauron, não. Aqui as criaturas são apenas um desenvolvimento de determinados constrangimentos evolutivos, por assim dizer. Por isso, eu vou tirar esta parte. Os sacerdotes continuam a rezar aos seus deuses, mas estes não respondem. A maioria das superstições do velho mundo ainda se mantém, mais por hábito do que por crença. Tudo bem, não altera quase nada. Os primogênitos são os primeiros nascidos. Vivem em isolamento e pouco interagem com os humanos. Os anciãos já habitavam os primeiros nascidos já habitavam a península antes dos nossos antepassados cá desembarcarem e já então viviam isolados.
encontros com o homem são raros. E não há elfos nem anões. A gente vai-lhes dar outros nomes. Pode ser uma raça mais evoluída. Não sabemos. Eu quero deixar isto um bocado em aberto para poder alterar. Animais e horrores. Os animais são, na sua maioria, mundanos, como já tínhamos terminado. Lobos, veados, cavalos. Mas há outros mais poderosos e selvagens, como o olharapo. Estes, no entanto, vivem longe das grandes civilizações. Aqui vamos meter um bocado aquela dicotomia do Conan, civilização, regiões bárbaras, ou seja, nas grandes planícies onde há as citâneas e as grandes ligas de cidades-estado, é tudo muito mundano. Quanto mais nos afastamos da civilização, mais encontramos criaturas fora do comum. Eu não diria fora do comum, porque isto é um bocado como dizer que na Idade Média o canguru era fora do comum. Ele existe, as pessoas é que não o conheciam. Estes, no entanto, vivem longe das grandes civilizações, embora cheguem até nós histórias contadas por viajantes sobre criaturas nas montanhas mais altas ou nas florestas mais profundas. Se calhar é tipo o abominável Homem das Neves. Quando aparecem, como o olharapo, é caso para temor. É uma coisa muito rara. Daí os habitantes da Lumínia estariam um bocado atrapalhados. Eu vou tirar esta parte. Os restantes animais e horrores. Os aldeãos, os habitantes da península continuam a pintar símbolos de proteção nas suas portas e a tecer gestos supersticiosos. Pronto, fica aqui. Supersticiosos para os proteger das criaturas das trevas. Que as pessoas pensam, podem não ser criaturas das trevas. E eu tinha já feito tudo. Pronto, então não alterei praticamente nada. Portanto, para não ser... o Conan, quando estava na era iboriana, também encontrava criaturas diferentes. A maioria, vamos tentar manter isto com a maioria com humanos. Mas eu também quero ir um bocadinho também para o... Isto já não é bem Conan, é um bocadinho também Eric of Melniboné, onde também podemos encontrar coisas mais mágicas. Vamos ver como a campanha se desenrola. E penso que não há mais nada. Pelo menos temos os Bonds, o Pirriso não sei onde é que está, a Nabiria. Nabiria não, então há aqui um problema qualquer. Nabiria é o nome da minha filha. Tenho que mudar aqui o nome da rapariga, que é infame Roll. Não pode ser. Eu já sei qual é o problema, tenho que mudar o nome. A filha é a Nabiria e o 83 não há, vou rolar outra vez. Roll D100 e 47. Ildutas. Estes nomes que estão aqui, que são um bocado esquisitos, por assim dizer, porque fui buscá-los a uma lista de nomes mesmo lusitanos, da idade do ferro pré-romano. Deves aqui um bocadinho umas alteraçõesitas, mas no fundo foi uma lista que eu encontrei de nomes das tribos que viviam na Península Ibérica na altura, com as devidas adaptações, obviamente. Portanto, aqui a nossa sociedade, aqui como eu a vejo, é, tal como na sociedade lusitânia, os homens e as mulheres lutam lado a lado. Não há distinção, não há... As mulheres são tão competentes como os homens, devido também à inhospitabilidade da península. Não se pode só
Não se podem dar ao luxo de ter só os homens a combater. Toda a gente, até porque nas aldeias mais isoladas, os homens combatem ao lado das mulheres e vice-versa. Dito isto, penso que não tenho mais nada. Vou mostrar apenas, se conseguir, o mapazinho que fiz aqui dos meus nomes, que vou fazer aqui o upload, para mostrar aqui como fiz os nomezinhos que vou usar. Basicamente fui ver os nomes da toponímia das localidades lusitanas e fiz uma adaptação com os prefixos e os sufixos para ter algum sabor mais lusitano. Ora, eu vou ver se consigo fazer o download disto, que é para pôr aqui para vos mostrar. Olha, imagens, Ironsworn, depois mostro já. Então aqui eu abri aqui o oráculo e há uma folhazinha que se pode personalizar, que também se pode descarregar do site, e pus aqui os nomes. Fiz 2 colunas. Deste lado ficam os prefixos das chitâneas e deste lado os sufixos. Por exemplo, título de exemplo, lançamos um dado quando precisar de um nome e roll 2d100. Roll 2d100. E acaba por ser aqui 85, 21. Ora, 85 é Tala e 21 Kale. Tala Kale, por exemplo, ou Tal Kale. E se não resultar, Taladónia. Anda-se sempre um para cima ou um para baixo. Talabriga. Isto não vai dar sempre resultados corretos, mas 90% das vezes temos agora a Talabriga. Que eu vou alterar, porque eu pus aqui 2 coisas, que era... Vou ter que alterar. O nome, como se bem se recordam, eu quando falei com a Chiara, que agora é Artíbia, eu fui obrigado a prometer-lhe que a acompanhava aqui nos vows, acompanhar Artíbia às montanhas, e eu também mudei o nome das montanhas. As montanhas trovejantes, assim é que é. E aqui não pode ser o Wolf Crag, lá está, nome anglo-saxónico. Vamos rolar 2d100 e 37,96. Ora, 37,96. 37, aliás, mostro, está aqui, 37, Lago, 96, Lago Sália. A gente troca-lhe um bocadinho, Lugossália, assim, fica o nome mais giro. Lugossália, acompanhar Artíbia Lugossália na costa das montanhas trovejantes. Pronto. E vamos já pôr aqui as montanhas trovejantes, aqui em cima. Fazemos assim, ora as montanhas trovejantes não estão em erro, são aqui em cima. E a costa, então praticamente, ou será aqui em baixo? Deixa-me cá consultar o manual, que isto às vezes escapa-se-me ainda um bocadinho. Onde é que é as costas trovejantes? Ora, onde é que estão as zonas de cada... Ora as Tempest Hills, era nas Tempest Hills, então é os Montes Trovejantes, assim é que é. Montes Trovejantes, que é no 7, aqui em cima. Montes, colinas fica melhor. Colinas Trovejantes, que é aqui. Aqui, e agora vamos pôr um número. Ora, vamos pôr aqui, podemos pôr aqui, depois ficará aqui no 4. 4. E no 4 podemos já pôr legendas do mapa, árvore de Artíbia, 4. Ora, 4, Lugossália, 4.
Gossália. Pronto. Que supostamente ela queria lá aprender qualquer coisa. Vamos pôr aqui nas notas, ou seja, ela queria aprender, queria que eu a acompanhasse para aprender lá qualquer coisa. Seguindo os restos dos animais meio devorados, aios à espera da que Artíbia forçou, então neste caso, quando Artíbia tinha visto, Artíbia forçou-me o amo a jurar, Artíbia forçou-me o amo a jurar, a fazer uma jura, uma promessa. Vamos pôr aqui. Aios obrigou o meu amo a prometer acompanhá-la a Lugossália nas colinas trovejantes. Acompanhá-la nas colinas trovejantes. Em troca, ela iria ajudá-lo a atravessar o pântano até ao covil dos olharapos. Sem grande alternativa, Aios jurou sobre o seu machado. Isto é uma mistura de, agora que os machados são uma coisa valiosa, é também uma maneira, provavelmente haveria um ritual que quando os soldados juravam lealdade era sobre as suas armas, que era o símbolo da lealdade que o rei oferecia, ferro, armas e armaduras em troca de lealdade. Portanto, isto, jurar sobre o ferro, é muito importante. Ambos partiram para os pântanos. Agora estava a vida de Nabíria em jogo. Algumas horas depois, já embrenhados nos pântanos, Aios e Artíbia foram emboscados por um grupo de selvagens conhecidos em Alumínia, que é a aldeia, como o povo do Paulo, primitivos e selvagens. O meu amo não pretendia servir de refeição aos olharapos, quanto mais a estes selvagens. Aios puxou Artíbia pelo braço, quase arrastando a jovem atrás de si. Correram um pântano. Eu penso que com esta coisa toda, na aproximação, vou tentar fazer o move, pelo que atravessei com ela, vou tentar fazer o move. Relationship move for the bond. When you spend significant time with a person or community, stand together to face hardships, que é isto, you can attempt to create a bond. Vamos ver. É uma maneira até de... Isto até, segundo o jogo, eu estou a fazer... o jogo tem uma coisa muito gira, explica muito bem como fazer as quests, como é a estrutura das quests. E aqui nas quests, ele diz... Managing Quests. E nós temos aqui uma estrutura muito, muito interessante, aqui, que é as Reaching Milestones, ou seja, estamos na minha quest, que fiz o Swear Iron Vow, que foi aquela de proteger a minha filha, que isso é antes da sessão começar. E depois tenho que fazer um milestone, e mesmo que esteja a fazer uma quest secundária, aquilo que eles chamam os side quests, que me aparece aqui, Undertaking New Quests. Secondary Quest, ou seja, eu posso estar na Main Quest, que é a minha demanda principal, que é ver a minha filha chegar à idade adulta, e de repente jurar para uma Secondary Quest, que é esta de matar os trolls. Mas elas podem se interceptar, ou seja, na Quest A é salvar a minha filha, na Quest B é matar os trolls, mas eventualmente eu posso interceptar, ou na Quest A
é salvar, é proteger a minha filha, e a quest B é matar os trolls. Mas aqui interceptam-se, porque entretanto descobri a minha filha ferida e vou salvá-la. Portanto, as próprias quests podem se interceptar e criar uma milestone, que é um marco. Ou seja, eu penso que o marco importante de proteger a minha filha é fazer com que ela, é salvá-la neste momento. Que isso vai ser considerado um marco até para efeitos de XP. Penso que sim. Penso que é muito giro fazer isso. E eu penso que para fazermos, ora, Artíbia forçou Moama a acompanhá-la no Gossália, Artíbia puxou pelo braço, evitaram, ou seja, correram pântano fora, perseguidos pelos ágeis selvagens que saltavam e caminhavam de quatro como animais, segurando as suas armas de pedra e de osso nas bocas. Mas Aios sentiu o sangue pulsar e a voz de Nabíria na sua cabeça. E o destino atroz de Nabíria nas mãos dos olharapos fervia-lhe na alma. Ganhou alento, com novo alento e novas forças, conseguiu despistar. Eu, no fundo, estou só apenas a limpar o texto. É giro porque é um diário meu. Conseguiu despistar os selvagens, não é preciso deixar-nos para trás, escondendo-se num tronco caído com Artíbia. Quando o povo do Paulo se afastou, sem a sua refeição, Aios gesticulou para Artíbia o seguir. Já entardecia. Evitaram um covil de ursos, pelo que foram forçados a demorar mais tempo, dando uma volta maior. Já anoitecia quando chegaram ao covil dos olharapos. Mas estava vazio. Só restavam as carcaças de animais e o arco partido. O arco partido de Nabíria estava ali no chão. Mas não havia sinais da rapariga. Aios caiu de joelhos. Não podia perder a sua filha depois da morte de Valéria. A promessa que tinha feito no leito de morte da mulher, era tudo para ele. Que é o meu background Val, que é aquilo que eu prometi, que iria protegê-lo e ajudá-lo a chegar à vida adulta. A dor era imensa, mas Artíbia confortou. Se Nabíria estivesse morta, os restos dela estariam aqui. E a julgar pelo aspecto, não há sinais de atividade há pelo menos um dia. Apontou para alguns rastros. Indicando a Aios para a seguir. Sem perder tempo, seguiram o caminho. Durante dias deambularam pelo pântano sem sinais de vida. A Lumínia foi, entretanto, exatamente, que eu pus entre parênteses porque isto é uma coisa que vai acontecer, aconteceu, mas o Aios ainda não sabe. E perderam confiança em mim. Eventualmente pararam algumas horas num cabeço coberto de cogumelos. Isto aqui é um cabeço que tinha sido belo, calmo e frondoso. Aqui vamos pôr muitos cogumelos e flores, muitas cores, mas um santuário. Vamos mudar isto para um santuário. Num cabeço coberto de cogumelos, de onde sobressaía um santuário. Era um lugar calmo e dir-se-ia belo,
apesar do pântano circundante. Mas um grito rasgou o silêncio. Do pântano surgiu um homem ferido. Vamos tirar, não é trovador. Um homem ferido, delirante. Vamos pôr aqui entre parênteses, é um performer, mas eu depois vou-lhe dar o nome. O que é que seria um performer? Um artista na Lusitânia. Um artista na Lusitânia. Ora, um artista na Lusitânia. Vamos ver o que é que podemos... Vamos fazer só aqui uma pequena pesquisa. Lusitânia Arte. Lusitânia, cultura lusitana. Cultura lusitana. Ora, vemos aqui, cultura lusitana. Cultura lusitana. Provavelmente não tinha o nome, ou então temos que lhe dar um nome inventado por nós. Armas utilizadas pelo exército lusitano, sociedade, culto religioso. Podemos pôr um artista, por enquanto pomos artista e depois logo inventamos um nome. Não é essencial, só quando eu falar com ele é que a gente artista. Ferido e delirante. Teria sido atacado por um animal ou pelo povo do Paulo. Aios e Artíbia trataram do homem e deram-lhe de comer, mas no seu delírio febril o homem atacou Aios, que foi forçado a manietá-lo. Artíbia sugeriu partirem sem o pobre coitado. Era um peso que teriam de carregar e podia custar a vida, como se bem viu, a Nabíria. Apesar de tudo, Aios concordou, mas não sem deixar uma faca ao homem para assim se defender. Era uma fraca ajuda, mas era o melhor que Aios podia fazer dadas as circunstâncias. Pois a filha é sempre mais importante para ele. O famoso voto. Quando prosseguiram caminho, foram seguidos de longe pelo homem moribundo. Não se preocuparam com isso. E agora é quando encontramos a filha. Não escrevi aqui e agora fazemos o resto. Finalmente, os rastos levaram a um aglomerado de árvores cujas raízes se entrelaçavam na água fétida. Por entre as raízes, coberta de lama e folhas, estava Nabíria. Aios segurou-a nos braços, mas ela estava gravemente ferida. O que lhe teria acontecido? Que a gente não sabe. O que lhe teria acontecido? Teriam sido os olharapos? Ou algum animal? Aios
só estava preocupado em salvar a vida dela. E foi aqui que nós acabamos. Pronto. E íamos voltar para e então pomos aqui o pântano, íamos voltar para a árvore da Artíbia. Vou pôr aqui um pântanozinho, freehand, vamos pôr aqui com uma coisinha castanha para ser assim. Ora, a aldeia é aqui, o rio passa por aqui, até passa por um certo pântano fétido, e a gente vai pôr aqui assim, vamos pôr aqui assim, o pântano. Pronto, isto é o pântano aqui. E vamos pôr 3. Pomos o 3 está assinalado como pântano, vamos ver. 3 pântano. Pântano. Tem a árvore de Artíbia. Isto vamos pôr aqui com um indentation para ser. Ora, árvore de Artíbia. Árvore. Que eu não gravei isto. Árvore de Artíbia. O povo do Paul, santuário na colina. Que podemos voltar para investigar. Isto é o world building que fica gravado. E pronto. Penso que por agora é tudo. Provavelmente teremos que analisar aqui algumas coisas no texto, mas penso que é um bom ponto de partida para nós, para a próxima sessão. E eu depois irei mostrar também a tabelinha que fiz. Vou personalizar também as tabelas. As tabelas. Penso que não será preciso muito. Vejamos que tabelas é que os animais não é preciso personalizar, mas aqui as tabelas dos oráculos. Ora, as tabelas dos oráculos serão ações, não é preciso personalizar. A tabela das ações. A tabela dos temas, a tabela da região não, mude-lhe os nomes, a tabela das localizações, descritores de cada localização, os nomes sim, já tenho aqui uma tabela, o Quick Settlement Name Generator já tenho aqui a tabela, o Settlement Trouble não, o Character Role também não, o Character Goal também não, Descriptor não, Ironlander Names tenho aqui uma tabela, os Elf Names possivelmente vou usar, se encontrar elfos ou outros raças que eu possa usar estes nomes. Eu normalmente para os elfos até uso nomes sumérios ou babilónios. Acho que até ficam bem. Outros nomes, possivelmente, ações de combate, não há aqui Major Plot Tweets, Challenge Rank, não. Portanto, só aquelas duas tabelas para personalizar e ir buscar até umas ideias de assentar isto na sociedade lusitana da altura. Pronto. Espero que... Então, em princípio, domingo farei o terceiro episódio. Isto é o episódio 2, preparação. Não vou saber o que é que se vai passar a seguir. E vamos ver o que é que acontece. Vamos jogar para acontecer. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Estarei no canal YouTube, onde podem seguir as aventuras e desventuras do Aios. Muito obrigado e boa noite a toda a gente.